A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, hoje, dia do Senhor. Hoje é o dia que você vai ao santo culto da missa, receber o Senhor, vai escutar na palavra. A palavra vai preparar teu coração para receber Ele na Eucaristia. Qual é o centro da missa? A mesa da palavra da Eucaristia, da Eucaristia. Porque nós não vivemos a sola Escritura. No protestantismo é só a primeira parte, a palavra. Nós não. Nós não somos a religião da letra, nós somos a religião do pão. Da fração do pão. É onde está ali o selo de vida eterna. Quem come da minha carne, bebe meu sangue, tem vida eterna. Jesus não diz, quem comer, rasgar as folhas da minha palavra, comer da minha Bíblia. Não existe isso. São invenções de falsos profetas. Nós somos a religião do pão repartido, do pão de vida eterna, vivo descido do céu. Então, não perca a Santa Missa hoje por nada. A dominical é muito importante para nós cristãos católicos. O Evangelho, nós estamos, meus irmãos, como você sabe, vai ouvir na Santa Missa hoje. Nós estamos no 19º domingo do tempo comum. O Evangelho, capítulo 12, 32 a 48 de São Lucas. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse, não temais, pequeno rebanho, porque foi do agrado de vosso Pai dar-vos o reino. Aí está. Jesus deu o reino ao seu pequeno rebanho. Vede o que possui e dá esmolas. Fazei para vós bolsas que não se gastam. Um tesouro inesgotável nos céus, aonde não chega o ladrão e a traça não destrói. Pois onde estiver o vosso tesouro, ali está também o vosso coração. Estejam cingidos os vossos rens e acesas as vossas lâmpadas. Sede semelhante a homens que esperam seu Senhor voltar de uma festa, para que quando vier e bater a porta, logo se abram. Bem-aventurados os servos que o Senhor achar vigiando. Quando vier, em verdade vos digo, ele há de cingir-se e dar-lhe a mesa e os servirá. Se vier da segunda ou se vier na terceira vigília, e achar vigilantes, felizes aqueles servos. Sabei, porque isto, se o Senhor soubesse que hora viria o ladrão, se o Senhor soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria. Sem dúvida, pois não deixaria forçar a sua casa. Estai, pois, preparados, porque a hora, não menos pensais, virá o Filho do Homem. Disse-lhe Pedro, Senhor, propõe esta parábola para nós ou também para todos? Disse Jesus, qual é o administrador sábio e fiel que o Senhor estabelecerá sobre os seus operários para lhe dar a seu tempo sua medida de trigo? Dizendo que é a Pedro, hein? Mais um verso do papado de Pedro. Feliz daquele servo que o Senhor achar procedendo assim, quando vier. Em verdade vos digo, lhe confiará todos os seus bens. Mas se o tal administrador imaginar consigo, meu Senhor tardará a vir, começar a espancar os servos, servas, comer, beber, embriagar-se. O Senhor daquele servo virá num dia em que não espera e na hora em que ele não pensa. Não pensar. E despedirá e mandará o destino dos infiéis, o infra. O servo que, apesar de conhecer a vontade de seu Senhor, nada preparou, lhe desobedeceu, será açoitado com inúmeros golpes. Mas aquele que, ignorando a vontade de seu Senhor, fizer coisas repreensíveis, será açoitado com poucos golpes. Porque a quem muito se deu, muito exigirá. Quanto mais se confia a alguém, dele mais se há de exigir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos,
4 minutos de evangelho. O evangelho é um pouco longo, que você ouvirá hoje na Santa Missa. Aqui as exigências do reino. Né? Aqui as exigências do reino. E veja como Jesus é maravilhoso. Ele diz: o Senhor, diz, qual administrador sábio e fiel que o Senhor estabelecerá sobre seus operários? Lembra de Pedro em João 15, em João 21:15? Tu me amas mais que este? Sim, Senhor. Então encaminha minhas ovelhas, encaminha meus cordeiros. Olha só. Isso é um alerta para Pedro, né? Aí. Para lhe dar a seu tempo a sua medida de seu trigo. O trigo, dentro da Sagrada Escritura, ele é um símbolo da Eucaristia. O pão, ele vem de onde? Do trigo. De onde vai, né, esse pão ser transformado com o milagre da transubstanciação na carne viva do próprio Cristo. Olha aí. Feliz daquele servo que o Senhor achasse quando vier. Um alerta para os papas, né? Ser bons papas, bons administradores da vinha do Senhor. A igreja é a vinha. O administrador que o Senhor colocou é o Papa. O primeiro deles foi Pedro, né? Então nós queremos lembrar aqui, fazer uma pequena reflexão, porque o Senhor começa dizendo, falando nas obras de misericórdia, ou seja, as obras de caridade. Sabemos que a igreja é a maior instituição de caridade do mundo. Nós sabemos que a linha dos santos diz o livro do Apocalipse, as obras dos santos, a linha dos santos que faz revestir a igreja de glória é as obras dos santos. A igreja não é despida. Vocês sabem por que a igreja não está nua? Porque os santos têm a linha para tecer vestes para a igreja, teologicamente falando. Então a igreja ela é revestida das obras dos santos, e a igreja ela tem 7 pilares que ela forma esses santos para Deus, fabrica esses santos para Deus, que são os 7 sacramentos. Então logo nós sabemos e vemos que Jesus está alertando para estar preparados. Não é? Se logo não estamos em comunhão com o altar, logo temos que buscar um arrependimento, buscar o padre para se confessar. Para estar em comunhão com o altar. Foi o que o Senhor disse nas passagens do purgatório, tanto no capítulo 5 de Mateus, como no capítulo 12 de Lucas. Entra sem demora em acordo com o teu adversário. Muitas das vezes o meu e o teu adversário é quem? O pecado. E que temos que refletir, pensar, analisar e fazer um exame de consciência. 1 Coríntios capítulo 11, versos 27 e 28. Paulo diz o quê? 11, 27 e 28 de 1 Coríntios, porque ele está falando da Eucaristia, está ali na Eucaristia, ele tem que falar da confissão. Examine-se o homem a si mesmo, e assim como deste pão e deste vinho, deste cálice. Porque aquele que come sem considerar o corpo do Senhor está comendo e bebendo sua própria condenação. Ele está dizendo em estado de pecado. Então temos que examinar, e a igreja maravilhosamente nos dá um exame de consciência para refletir e analisar. Arrepender, olhar para dentro de si e buscar o sacramento da confissão, da reconciliação. Por isso Paulo diz em 2 Coríntios 5, reconciliai-vos com Deus. E nós reconciliamos com o Senhor. Entramos em comunhão, aí podemos ir e ofertar. Feliz daquele que o Senhor voltar e achar na messe trabalhando. Mas também temos que pedir ao Senhor da messe operários, porque a messe é grande, mas os operários, os padres, os bispos, os teólogos, diáconos, vocacionados, né? Missionários compromissados com o evangelho são poucos. Nunca se viu tanto evangelizadores nesse tempo. Você vai analisar um e outro, um ensina uma coisa, outro ensina outra. Estou me referindo a católicos. Por quê? Porque não deveria ser assim. Deveria se estudar a doutrina, deveria se falar da tradição, deveria se estudar as escrituras com os pais da igreja, com o santo magistério que tem a nos ensinar, para não ensinar coisas erradas. Buscar os exegetas, alguns teólogos. Nós vivemos, amados, em tempos difíceis. Nós vivemos no tempo onde tudo está contaminado, até as Bíblias, as novas, as réplicas
Porque são réplicas. Elas estão sendo adulteradas, deturpadas. Bíblias católicas, a gente via antigamente só a Bíblia protestante adulterada, né? Hoje essas versões nova católica, adulterada, essa linguagem de hoje vendida por as paulinas protestantes, 100% adulterada. Só tem uma protestante que ganha dela na adulteração, é a Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. Então, nós estamos vivendo um tempo difícil, onde as pessoas se preocupam mais com você do que com elas próprias. Onde as pessoas se importam mais com você do que com elas próprias. Não é? Em vez de olhar para si, Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo, a si mesmo. Porque tu olha o argueiro no olho do teu irmão enquanto está atrás no teu hipócrita. Não é isso que o Senhor fala em Mateus? Então nós vivemos um tempo onde as pessoas vão perseguindo umas às outras, sem dimensão, sem fundamentos. Porque isso está escrito. Que isso iria vir. Por isso nós estamos nesse tempo. Onde não deveria ser assim, o tempo das desordens. Onde tudo está aquele angu. Se não tem tu, vai tu mesmo. É aquela velha ditado, né? Quando não tem o cachorro, caça com o gato. Então, meus irmãos, nós temos que olhar para esse evangelho e esse evangelho, ele nos proporciona olharmos para dentro de nós. O que estamos fazendo para o reino? Será que se o Senhor vir agora, eu tenho obras em minhas mãos para mostrar para Ele? Para apresentar para Ele? Porque é o que se dirá no julgamento universal de Mateus 25, 31. Estive com fome e me deste de comer. É impressionante como as pessoas pegam esses textos e deturpam. Conheço muitos católicos disfarçados de joios que dão um ênfase à sola escritura. Prega contra o protestantismo, contra a sola escritura, mas no fundo, ali escorrega. E no linguajar sempre dá uma puxada para a sola escritura. Talvez não exista nenhum canal igual a esse, que prega tanto Bíblia. Mas nunca ensinei a ninguém a viver a sola escritura. O que esse canal traz e mostrar pela Bíblia Sagrada é um livro católico. É um livro que está ligado à fé da Igreja de Cristo. Do Gênesis ao Apocalipse. Se não souber fazer isso, meu querido, tira o cavalo da chuva e pare com isso. Porque, infelizmente, você não está apto a anunciar o reino de Deus. Vai anunciar ele distorcido. Como muitos católicos têm feito. Tem católicos que chegam nos comentários dos meus vídeos e dizem: quando o cavalo branco reinar, nós vamos ser libertos do protestantismo. A Igreja Católica ensina isso? A doutrina ensina isso? A tradição ensina isso? Não. Aonde aprenderam? Com outros que não são do redil de Cristo. Que não são a Igreja de Cristo. Por isso nós vemos. Nós vemos canais. Não é? Nós vemos pessoas. Quantas pessoas não chegam nos meus vídeos e essa Bíblia aí é falsa? Com a Bíblia mais próxima dos originais que temos em português. A Bíblia da editora Ave Maria. Veja quanta falta de conhecimento. Outros chegam e falam isso. Não tem nem conversa, eu vou e bloqueio. Eu não quero conversa. Eu já ando cheio de tantas pessoas. Aonde eu boto o pé tem perseguição, mas Paulo disse, se não tiver perseguição é porque tu não está servindo o reino. Aonde eu boto o pé tem perseguição. Católico persegue dali, protestante da colar, ateu da colar, espírita da colar. É desse jeito. Paulo disse isso. Quem tem o Espírito Santo tem que sofrer perseguição. Se vós não sofreis perseguição é porque não estáis servindo ao reino. É o inferno se inflamando com o que estáis fazendo com a tua missão. É o inferno se inchando. Temos que tocar o barco. Não é fácil. Mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Meus irmãos, bom domingo para todos. Santa Missa para todos. Reflitam bem nesse santo evangelho de hoje. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.